à noite, não é verdade? À noite. Então vamos responder a esse e-mail dessa internauta, dessa ouvinte do nosso programa, porque realmente é interessante. Gente, eu vou repetir, é a Lúcia Maria Nunes do Maitá. Ela diz o seguinte, que tem um parente que vai ser submetido a uma cirurgia e que procurou, por conseguinte, uma casa de santo para que lhe prescrevesse um ebó, tá? E a casa, então, lhe prescreveu um ebó e cu. Muito bem, só que esse ebó seria feito sem que essa pessoa, assim, esse parente, né, que está para ser cirurgiado, não precisaria estar presente, bastando que ela levasse uma muda de roupa, que seria feito o ebó. Então ela pergunta, está certo isso? Tá? Aí diz mais, e finaliza, é claro que eu não voltei para fazer o serviço. O senhor poderia me esclarecer? Com certeza, prontamente, com toda a presteza necessária. Bem, todos nós sabemos que existe a chamada missa de corpo presente. Existem alguns rituais, acredito que a maioria dos rituais afro-brasileiros, eles exigem a presença física, né, do beneficiado, aquele que vai ser beneficiado. Isso aí é inquestionável, isso é um fato. E muitas das vezes, quando se trata, devido à situação, dependendo do estado de saúde da pessoa que vai passar por uma cirurgia, muitas das vezes não é recomendável que a gente submeta, dependendo da gravidade da doença, né? Muitas das vezes não é recomendado que a gente faça determinados tipos de ebós. Por exemplo, o ebó e cu, ele é um ebó pesado. E dependendo da situação da pessoa, não é recomendável que se faça esse tipo de ebó. Nós podemos realizar outros tipos de trabalhos, né, para ajudar aquela pessoa. Porque naquele momento, ele vai estar sendo direcionado a uma mesa de cirurgia. Ora, se o babalorixá, a Ialorixá, já verificou que ele realmente é portador de uma doença, de uma patologia, que tem que ser submetido a uma cirurgia, né, a uma intervenção cirúrgica, você tem pouco ou quase nada a fazer. Então, você tem que evitar de procurar fazer alguma coisa em relação diretamente no corpo daquela pessoa. Você pode fazer outros trabalhos, né, que não mexam com o corpo da pessoa. Mas como aqui diz que teria que fazer um ebó e cu é o quê? Denota-se, parte do princípio que a pessoa teria que estar presente, não é isso, minha mãe? Perfeito. Não é isso, minha mãe, né? Teria que estar presente. Então, veja bem, tá? Como eu agiria? Gente, cirurgia denota o quê? Denota um processo, uma intervenção cirúrgica. E quando se fala de intervenção cirúrgica, a gente vem logo na nossa cabeça a ideia do quê? Do metal, do ferro, não é? Do ferro. Não é verdade? Então, você já interliga esse elemento, ferro, ao orixá Ogum, ou Vodum Gu, dentro do Jeje, do Minas Jeje. Não é verdade? E o outro elemento é a saúde, não é verdade? A saúde debilitada daquela pessoa, a saúde debilitada. E você, então, já direciona, tá, a uma outra energia que se chama, que é o Vodum Chapanã, o Omolu Chapanã, porque ele é o senhor da saúde, tá, e da doença. Não que ele seja o causador da doença, ele é o controlador das doenças, e a sua intervenção faz com que nós nos recuperemos das nossas doenças, das nossas mazelas, das nossas quizilas, não é verdade? Muito bem. Outro elemento já nos remete a uma outra energia. Quando nós falamos de cirurgia, quando nós falamos de intervenção cirúrgica, nós nos lembramos que isso realmente é feito aonde? Dentro de um hospital. Nos remete também a uma outra energia afro-brasileira. Quem é essa energia? Eiku. Eiku, porque toda e qualquer pessoa que entra no hospital
tem aquela a lembrança de que existe uma tênue ligação entre a vida e a morte, e que Iku nos acompanha, não é verdade? A Iku nos acompanha dia e noite, porque um dia aquele será o desfecho de todos nós, né? Quer dizer, a passagem, aquele ritual de passagem, quer dizer, da vida para a morte. Então, nos remete a Iku. Então, quando você se remete a Iku, nós nos remetemos também a uma outra energia que tem o controle sobre Iku. E quem é? A nossa mãe Nanã, a nossa mãe Vó-Missã, como chamamos dentro do tambor de Minas Gerais Nagô. Por quê? Porque Vó-Missã é a senhora da criação, foi aquela que moldou o ser humano, porque ela é responsável pela criação, ela moldou o ser humano do barro com a chuva fina, e Olodumare veio e soprou a vida, tá? E nós aqui estamos, né? Então Nanã, ela está ali um dia para pegar o que é dela, porque esse corpo, esse invólucro que nós usamos aqui, não nos pertence a ela, a Nanã. Então vocês vejam como a coisa é direcionada a vários elementos ligados à natureza. Então presta bem atenção. Então nós já temos aqui, temos Ogum, porque vai ser usado o aço, o ferro. Nós temos Obaluaê, porque é o vigilante, é quem vai nos dar saúde. Nós temos Iku, porque Iku está rondando, uma pessoa em cima de uma mesa de cirurgia, Iku está rondando. E para que Iku não obtenha o seu objetivo naquele momento, pode não ser a hora, é necessário que Nanã também seja oferendada, seja cuidada, seja tratada. Para que ela o quê? Para que ela neutralize a influência de Iku. Mas existe também outras energias que precisam também ser trabalhadas. Então, quando nós falamos de Iku, nós também nos remetemos também à existência de quem? Tá? Do Egum. E quem é que cuida de Egum? Iansã. Oiabalé, Oiatopé, não importa qual. Egunitá. Então, são elas que cuidam. Então, vocês veem como é que a coisa vai se complicando de tal forma que cabe ao zelador, muitas das vezes, uma importância muito maior do que até mesmo um Eboiku. Não é isso, minha mãe? Com né? certeza. Então, o que acontece? Por quê? Porque não vou estar ensinando feitiço para ninguém. Então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma cirurgia de um coração, vai fazer uma ponte de safena, né? Normalmente se trabalha o quê, minha mãe? Trabalha com um coração, né? A gente pega um coração de boi, trabalha ele, faz uma oferenda daquele coração a quem? Tá? A gente oferece aquele coração, aquela energia que é o responsável pela reposição e pela recuperação do bom funcionamento daquele órgão. Quem é? É o Baluaê. Nosso pai Chapéu, a Totô, a Juberô, não é verdade? Então, e para que a gente possa dar, digamos assim, habilidade, destreza ao médico que vai fazer aquela cirurgia, nós temos que oferendar quem? Nós temos que oferendar Ogum, que é o Senhor do Aço, para que Ogum esteja junto naquele momento, junto àquele médico, guiando as suas mãos, os seus dedos finos. Já observaram que os médicos, cirurgiões, geralmente têm os dedos finos? Claro, não é verdade, minha mãe? Verdade, né? Então, guiando, orientando. Ogum está ali porque ele é o abridor do caminho, tá? Então, ele que corta, então é ele que nos traz ao mundo a vida, porque ninguém vem ao mundo, a vida, se não for através do aço. Não é verdade? Até mesmo as pessoas que nascem no interior, na mão das parteiras, né? Existem mulheres que já são, como é que diz minha mãe, já tem uma certa flacidez, né? Depois do primeiro, segundo, 3 filhos. Mas o aço entra também porque o cordão umbilical precisa ser cortado. E quem corta o cordão umbilical é o aço, é uma tesoura. Ogum está presente. Com certeza. Ogum está presente, né? Então, Nanã, nós vamos então fazer uma oferenda para Nanã, não é verdade? Para que Nanã se agrade daquela oferenda e que não queira de volta aquele invólucro, aquele corpo que vai ali naquele momento ser cirurgiado. Vamos oferendar também, vamos pedir, vamos orar, vamos rogar a Iansã,
para que Iansã mantenha afastado, porque imagina o hospital é um local infestado de espíritos, né? De espíritos ali, pessoas que desencarnaram ali e que de repente pode facilitar, pode adiantar a passagem de uma pessoa que está numa mesa de cirurgia. Mas Iansã foi oferendada, ela está ali com o seu chicote, com o seu iruexim, não é verdade, minha mãe? Abanando, afastando aquelas energias. Então vocês vejam como que de repente você pode trabalhar nessa situação aqui, sem ser necessário fazer um eboiku, seu eboiku. Claro que existe uma irregularidade aqui. Como é que é fazer um eboiku com a pessoa distante, fora, não tem corpo presente? Não existe de maneira nenhuma. Mas eu não pense vocês que eu estava esquecendo. Mas tem uma outra energia que é oferendada em primeiro lugar para que as outras possam receber com tranquilidade. Quem é? Exu. Porque Exu tem que estar no caminho, Exu tem que estar na porta do hospital, Exu tem que estar na porta daquela pessoa, daquela família, né? Tem que estar na porta do Babalorixá ou da Elorixá, para dar caminho para você obter, digamos assim, um resultado positivo, que é a recuperação daquela pessoa. Então, gente, para vocês verem a importância, porque se convencionou as pessoas falarem de eboiku, ou de um ebó-onã, ou de um ebó-ori, de uma tal maneira, eles vulgarizaram e se esquece que a coisa, que realmente quando se fala de ebó, você está falando de uma ciência, você está falando de uma intervenção espiritual que é responsável, que muitas das vezes é responsável para nos restituir a vida, para nos restituir a liberdade, para nos restituir a paz e a harmonia dentro da nossa casa, para nos restituir o quê? O amor perdido, aquela pessoa que se foi. É responsável para abrandar a nossa ira, ou a ira dos nossos inimigos, é responsável pelo ensurdecimento, pelo emudecimento dos nossos inimigos, que não podem nos ouvir, não podem nos enxergar, para nos fazer o mal. Então, esse é o significado, do verdadeiro significado do ebó dentro da nossa religião, da nossa ritualística. Então, mas as pessoas vulgarizaram de uma tal maneira e que hoje a gente recebe aí via e-mail esse tipo de colocação, que realmente, se a gente não esclarecer as pessoas vão continuar alimentando, tá, aquela ideia concebida de que realmente ebó é uma coisa de macumbeiro, é uma coisa de macumba que realmente que só tem valor para nós, quando na realidade não é assim. Né? Mas, como eu falei, não dá para a gente falar sobre todos esses orixás que eu falei aqui, mas eu vou falar alguma coisa aqui do Vodun Gu, de Ogum. Gu é a denominação, Fon, do Jejifon, do Vodun, Senhor da Guerra, da metalurgia, da cirurgia e das escarificações. Aparentemente, o culto de Gu foi introduzido no atual sul do Benin no final do século XVII, por ferreiros e cirurgiões iorubás. Notem bem, por ferreiros e cirurgiões iorubás foram os responsáveis pela introdução do culto a Gu ou Ogum, tá, no antigo Daomé, por ferreiros e cirurgiões. E se tornou bastante popular, sendo cultuado nos templos e conventos de praticamente todos os demais voduns. Todo e qualquer vodum não pode prescindir do Ojubó, do Vodun Gu Ogum, além de ter os seus próprios. O emblema principal do Vodun Gu é o Gubaçu, que é uma adaga, não é uma faca, não, é uma adaga metálica, adornada com desenhos místicos, utilizados em diversos rituais, incluindo o culto de Fá, para abrir caminho para o mundo dos espíritos. O Gu Bassá é também conhecido e utilizado no Vodun haitiano, lá nas Antilhas, no Haiti. Em segundo plano, aqui eu vou falar de uma segunda adaga. Não sei se a mãe já viu Ogum assentado com duas adagas. É esse significado, né? Geralmente ele é feito dentro das casas que têm origem daomeana,
geralmente pega muito o pessoal de Minas. Ele vem com duas adagas, né? Uma que é o Gu-Baçu e o Gu-Daglô. O Gu-Daglô, né? Que Gu utiliza para defender os seus filhos dos inimigos. Uma dessas adagas ele utiliza para abrir caminho, porque ele é o abridor de caminho. Tá? Ele que abre os caminhos, né? Se Ogum